Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa TV Câmara Recebe, com convidados especiais e assuntos, claro, de seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo. E para falar um pouquinho sobre esse projeto tão importante da Igreja Católica, não só a regional, mas também aqui na cidade de Tupã, nós estamos recebendo os coordenadores diocesanos do ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, o nosso querido o José Antônio e também a Neide Messias, que vão falar um pouquinho sobre os 50 anos do ECC, o Encontro de Casais com Cristo. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto tão bonito e que é tão importante, ainda mais em tempos de enfrentamento à Covid-19. É um ano atípico. José Antônio, seja bem-vindo à nossa TV Câmara, também a nossa querida Neide Messias. Sejam bem-vindos à TV Câmara de Tupã, que é uma TV que transmite não só para Tupã, mas para toda a nossa região. E já que vocês são coordenadores diocesanos, responde por toda a nossa região, é importante a gente falar um pouquinho, explicar um pouquinho do trabalho que vocês realizam. Mas, primeiramente, sejam bem-vindos à nossa TV. Bom dia a todos. Somos nós que agradecemos esse convite, porque é uma oportunidade rica de estarmos compartilhando com os nossos irmãos esse excelente serviço que é o ECC, que é um serviço muito importante para as famílias da nossa diocese. Com certeza. Neide, também seja bem-vindo à nossa TV Câmara. Obrigado pela presença. Obrigado. A gente que agradece essa oportunidade. Perfeito. Então vamos iniciar o nosso programa explicando, o nome já diz, Encontro de Casais com Cristo. Mas vamos explicar um pouquinho mais a fundo, 50 anos e tem toda uma importância esse projeto, dentro da Igreja Católica. Exato. E eu acho que esse ano, mais do que nunca, vocês estão colaborando, ajudando, dando sustentação para várias famílias. Mas vamos explicar um pouquinho no que consiste exatamente o ECC, o Encontro de Casais com Cristo. Ok, pronto. O ECC, o Encontro de Casais com Cristo, ele foi criado em 1970 por uma inquietação de um padre Alfonso Pastore, que na época queria fazer algo mais às famílias, queria fazer algo mais às famílias. E como ele próprio nos narra, nos narrou, foi inspirado por Deus nessa questão de criar o Encontro de Casais com Cristo, um serviço voltado para as famílias. E que consiste? A intenção, na época do padre, era fazer com que este encontro, esses momentos de reunião com os casais, levassem eles a se reencontrarem com eles próprios, como cônjuges, a se reencontrarem com os filhos, com a comunidade e principalmente se reencontrarem com Cristo, uma vez que eles todos batizados, recebendo o sacramento do matrimônio, mas muitas vezes assim espiritualmente o casal precisava de algo mais para conduzir a sua vida cristã. E com base nisso, foi criado então o ECC. Bom, então no primeiro momento, como se disse, além da questão desses casais, aconteceu uma preparação para o sacramento do matrimônio, mas também, eu acho que vai além disso. E eu queria até perguntar um pouquinho para a Neide também. Neide, o papel do ECC, como disse o José Antônio, é realmente auxiliar, ajudar as famílias, em especial os casais que estão prestes a receber o sacramento do matrimônio. Mas eu acho que nesses 50 anos, ele tomou uma proporção muito grande. Eu acho que é um dos pilares da Igreja Católica hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais a fundo, mas vou falar um pouquinho desse ano, esse ano de 2020, que é um ano bem diferente para a humanidade. E eu acredito que as famílias, além de conflitos internos, que muitas delas sofrem, a família, uma parcela das famílias sentiu o impacto diretamente da pandemia. Por exemplo, pais de família que perderam o emprego, isso acaba refletindo dentro de casa, porque o pai de família, claro, vê a família passando por uma dificuldade, tendo que pagar contas, dívidas. Então, acho que, lógico, a gente tem que se apegar a Deus, acima de tudo. Acho que Deus é a base de tudo. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Então, temos que agradecer a Deus todos os dias por estarmos vivos. E eu sempre falo, Deus não dá uma cruz maior que a gente não consiga carregar. Mas fala um pouquinho sobre o momento, no que diz respeito à diocese, à nossa região,
da procura das famílias, né? Da ajuda de vocês junto a essas famílias, a esses casais, porque a gente sabe que não tem como, uma parcela bem grande está sofrendo com esse enfrentamento, como eu falei, sentindo na pele o impacto dessa pandemia, questão econômica. Qual que é a avaliação que vocês fazem desse ano de 2020 dentro do ECC? Então, 2020, nós tínhamos uma programação intensa. Pelos 50 anos, né? Pelos 50 anos do ECC. Agora, mudou tudo, mudou a vida de todo mundo, não só do ECC, mas vamos falar em nível de Brasil, de mundo, né? O mundo sentiu tudo isso e está sentindo, e vai sentir por muito tempo. Agora, o que nós procuramos fazer para esses casais, na verdade, é tudo online. Sim. Né? Mas há um apoio, há todo um acompanhamento também online. Isso, tudo online. Então, os casais que nos procuram, através das redes sociais ou pelo próprio celular, a gente procura dar toda a assistência para eles. Para todos os casais, se eles querem montar alguma coisa online, a gente procura também ajudá-los em termos de reunião, em tudo que a gente pode estar dando essa assistência. E mesmo online, a gente sente a presença de Deus. Claro. A gente fala, né, de um Deus, porque é nesse momento que a gente vai falar da nossa fé. A gente fala tanto de uma fé, é nesse momento que a gente vê a aprovação, que a gente vai ter que administrar tudo isso daí, porque é novo para nós, é novo para os padres, é novo para todo mundo. Mas eu pergunto assim, por exemplo, você foi muito feliz na sua explicação quanto à questão desse acompanhamento, esse suporte, toda essa atenção mesmo de forma remota. Mas vocês estão percebendo a busca por uma palavra amiga, a busca por uma palavra de conforto? Vocês têm sentido isso no que diz respeito aos casais? As famílias têm procurado vocês, ou a ajuda de vocês? Porque realmente tem pessoas que têm que procurar, não tem outra saída, uma palavra amiga, um apoio, entendeu? Porque eu acho que um momento complicado, onde o pai vê ali o filho com dificuldades, a esposa com dificuldades, enfim, endividado, algumas dessas famílias, vocês perceberam um aumento, uma procura maior? Qual que é a avaliação que vocês fazem? Pode responder os dois, um complementando o outro, fica à vontade. O que eu digo a respeito dessa situação, a procura, ela está bem remota pelo seguinte: as pessoas estão amedrontadas. Sim. Né? Desde o início dessa pandemia, né? A partir ali do mês de abril, principalmente, as pessoas desapareceram, porque teve aquela questão de distanciamento, aquela questão de isolamento. Exato. Correto, do isolamento, as pessoas desapareceram. E, inclusive, as atividades paroquiais também ficaram paralisadas. As nossas atividades, como a Neide já comentou também, ficaram da mesma forma paralisadas. Só de forma remota? Isso. Daí, começamos a perceber isso de algumas semanas, posso dizer assim, de um mês e pouco para cá, que as pessoas têm voltado a procurar. Mas por quê? Porque essa ferramenta da rede social, da internet, tem chegado nas casas, nos lares. E isso tem estimulado os casais a voltarem a procurar o serviço ECC. Para orientação, para uma palavra amiga, como você mesmo citou. E as paróquias, né, na medida do possível, as equipes das paróquias têm promovido algumas palestras para motivar, para incentivar, para estimular esses casais, essas famílias, que é o que tem alimentado a fé e alimentado as esperanças, né, de cada um de nós. E é nesse ponto que nós estamos trabalhando nesse momento. Aproveitando o José Antônio e também a Neide, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam em toda a região, né?
A gente tem um trabalho local, inclusive o nosso querido Newton Mendonça vai falar um pouquinho do trabalho local, né, conosco no segundo bloco, mas vamos falar um pouquinho sobre o trabalho regional. Correto. Né, porque vocês são coordenadores, né, da Diocese, enfim, então o trabalho é bem amplo, tenho certeza disso. Vamos falar um pouquinho sobre como que vocês atuam, como vocês auxiliam as paróquias, as igrejas, no que diz respeito à Diocese. Bem, a nossa Diocese de Marília, ela tem uma extensão que compreende desde Garça até Panorama. Então, são 60 e poucos municípios, não me lembro bem ao certo. E nesse espaço todo, o ECC está ativo em 29 das paróquias que existem. Então, são 64 paróquias, eu falei município, mas são paróquias, corrigindo aí. E ele está ativo em 29 dessas paróquias. E qual que é a nossa função? É acompanhar o mais próximo possível as atividades que cada paróquia tem. Todas as paróquias existe a sua equipe de trabalho, ali sua equipe que coordena os trabalhos paroquiais. E nós damos um suporte a ele com o auxílio de outros casais que nós temos no nosso grupo. Como o caso do Newton e a esposa Marlene, que nos auxilia dentro de uma região. E temos também outros casais que estão nós temos as 3 regiões pastorais, né, da nossa diocese. O Newton e a Marlene são responsáveis pela região 2, que é daqui de Quintana até Adamantina. E temos um casal que também é responsável pela região após Adamantina, que vai até Panorama. E tem outros casais que ficam da região que pega ali, né, de Pompeia até Garça. Esses casais é que também faz com que toda a situação das paróquias chegue até nós, que coordenamos a diocese. E nós trabalhamos em conjunto com o assessor diocesano, que é o padre Marcos Maciel, que é da paróquia Bom Jesus de Arco-Íris, que somos todos assessorados diretamente com o bispo Dom Luiz Antônio. E esse nosso trabalho, ele não é só acompanhar os encontros de casais que existem anualmente, mas também a vida dos casais nas comunidades. Porque em cada comunidade tem a sua característica. Algumas delas realizam bastante atividade voltada à família, voltada aos casais. E nós damos suporte com ideias, com materiais e até mesmo com a presença, né, na medida do possível. Eu acho que é importante também a gente ressaltar, né, José Antônio, que acho que o ECC é um braço, né, usar esse termo, não sei se seria o termo correto, mas é um braço, é uma ramificação da igreja. Eu acho que é importante a gente citar isso, que trabalha com os casais. Eu acho que é importante que, se você colocar no panorama, temos aí a catequese, temos o ECC, temos a pastoral da moradia, quer dizer, são várias ramificações da igreja que tem como objetivo cuidar da família, proteger e aproximar a família a Deus, mais do que nunca. Então, essas atividades são importantes e, como nós dissemos aqui, infelizmente, devido à pandemia, muitas dessas atividades estão suspensas por enquanto, né, mas há um trabalho no sentido remoto, de dar atenção a essas famílias. Mas, aproveitando, já que vocês são coordenadores regionais, quais são as perspectivas para o futuro? O que a Diocese espera? Já há um planejamento, uma perspectiva positiva aí, uma otimista para o futuro? Sim, o otimismo existe, é claro. Tem que ter, né? Tem que ter. Um planejamento ainda não foi realizado. Tá. O planejamento ainda não foi realizado. Eu pergunto isso, perdão, só interrompendo, eu vou explicar o porquê que eu fiz essa pergunta. A Diocese, né, ela definiu recentemente o retorno das missas presenciais, mas com critérios, com protocolos, correto, enfim, com uma série de regras e que são importantes, né, com capacidade, higienização, horários, pré-agendamento, enfim, como é feito aqui na cidade, como está sendo feito aqui em Tupã. E acredito que não só a questão das celebrações, mas também, né, os outros trabalhos que a igreja realiza também, isso, acredito que já tem sei lá, de repente um planejamento para o futuro. Como que isso pode voltar? Como será retornado esse trabalho em algumas frentes? Pois é.
por coincidência, hoje à noite haverá uma reunião online também com todos os coordenadores das pastorais da Diocese com o Bispo Dom Luiz Antônio. Perfeito. Aí, nessa reunião, é que vai ser definido o planejamento da agora em diante, a estratégia principalmente para o ano 2021. Perfeito. No nosso caso, o ECC, que, na verdade, ele não funciona como uma pastoral, né? Ele funciona, Sim. na verdade, como um serviço que dá suporte às pastorais. Sim. Porque o Encontro de Casais com Cristo, ele tem essa característica essa finalidade de motivar os casais a contribuírem com os diversos setores Sim. da comunidade paroquial. A igreja é muito grande, né? Isso. E ela precisa da comunidade, precisa da Exatamente. Então, no caso do ECC, chegam casais para vivenciar o encontro de casais, chegam casais que muitas vezes não foram assim orientados, não foram convidados a estar participando dos serviços da comunidade. E aí, dentro do ECC, eles acabam sentindo essa vontade, esse desejo, porque essa vocação, aquela luz que leva a eles assim, a se entregarem claro. para os trabalhos, para os serviços. A partir desses encontros, a pessoa se sente motivada, né, e vê aquela luz. Né? E aí a gente tira como base os últimos encontros realizados, que foram o ano passado, esse ano, quando estávamos prestes para dar início aos roteiros dos encontros, foi quando teve essa surpresa, né? Que suspendeu tudo. Mas temos como base os últimos encontros, que foi realizado no ano passado, os casais que participaram desses encontros, eles estavam assim super motivados. Eles entraram assim, com muita energia para servir na comunidade. E, de repente, chega esse freio, né? O que nós estamos fazendo agora? Já começamos, né, já há algum tempo, a fazer contato com esses casais, reunindo-os, mesmo que virtualmente, para a gente continuar dando essa energia a eles, esse combustível, para que essa chama não se apague. Claro. Essa é uma das funções nossas também do ECC. É manter a chama acesa de tudo aquilo que foi vivenciado dentro do encontro, né? Que é além do serviço à comunidade, também a espiritualidade do casal, a renovação do casal para a vida cristã e também a renovação do convívio amoroso do casal ali, né? Do convívio dos votos também ali, a renovação de tudo isso. Que a gente tem essa preocupação de dar sequência, mesmo que à distância, mas dar sequência. Por enquanto, a projeção é essa. Então agora estamos aguardando a decisão que sairá dessa reunião de hoje para ir dar um encaminhamento. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa TV Câmara Recebe. Eu queria deixar à vontade para as considerações finais a Neide Messias, a Neide, né, que participou desse primeiro bloco. O José Antônio continuará conosco, juntamente com o nosso amigo Nilton Mendonça, falando um pouquinho sobre o trabalho mais local, aqui no que tange Tupã e a nossa microrregião. Mas, Neide, parabéns pela sua participação dentro do ECC. Né? Eu acho que, como casal, acho que um complemento, como disse aqui o José Antônio, um complementa o outro. Essa é a função, acho que é um dos principais motivos da existência do ECC, realmente unir as famílias, unir os casais, renovar os votos, como disse o José Antônio, e ainda mais nesse momento tão difícil para a sociedade, para a humanidade. Mas parabéns pelo seu trabalho também, né, pela sua contribuição. Espero que vocês voltem mais vezes, com boas notícias, né, a retomada das atividades presenciais. E com certeza, claro, fica aqui os parabéns pelos 50 anos do ECC, e em especial no que diz respeito à nossa diocese. Fique à vontade também para deixar uma mensagem à nossa população de Tupã e da região, já que a TV também transmite pelo sistema digital para toda a nossa região. Nós agradecemos, né, em nome da família ECC, a todos, a toda a população, que tenha muita fé, muita paciência, que essa pandemia vai passar. Se Deus quiser. Tudo vai voltar ao normal, e nós, que somos cristãos, nós temos fé, nós acreditamos.
Com certeza. Neide, obrigado mais uma vez pela presença. Daqui a pouquinho retornaremos com o segundo bloco. TV Câmara Recebe, hoje recebendo no primeiro bloco o José Antônio e a Neide Messias. O José, ele volta no segundo bloco, também com o nosso outro convidado, meu querido amigo Nilton Mendonça, falando sobre o trabalho do ECC, em especial aqui na cidade de Tupã. Daqui a pouquinho retornaremos com o segundo bloco, o programa TV Câmara Recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã. Uma TV a serviço da população. Voltamos já.